Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, damos início à sessão solene de outorga do título honorífico de cidadão emérito de Porto Alegre ao jornalista Paulo Raimundo Gasparotto, proposta pelo vereador Neucir Tessaro. Convidamos para compor a mesa desta homenagem o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Neucir Tessaro. Senhor jornalista Paulo Raimundo Gasparotto, homenageado. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Wilson Darós. Senhor presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, jornalista Erci Torma. Senhor presidente do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre, Carlos Pipe da Mota. Convidamos a todos os presentes a cantar o hino nacional.
amor eterno seja símbolo. Olá, paróquia ostentas estrelado, bendigo verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte ter adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Prestigiam esta solenidade os vereadores Reginaldo Pujol, João Bosco Vaz e Sebastião Melo, senhora cônsul honorária da Hungria, Verônica Rutkay Pereira, senhor cônsul honorário do Líbano, Ricardo Malcom, senhora chanceler do Consulado Grão-Ducado de Luxemburgo, Tânia Bian, senhor diretor-presidente da Companhia Carris Porto Alegrense, João Pancinha, senhor presidente da AGERT, Alexandre Gadré, senhor diretor do Margs, Paulo Amaral, jornalista Armando Burdi, senhor diretor de redação do Jornal O Sul, jornalista Elton Primaz, senhor diretor industrial do Jornal O Sul, Ricardo Madaleno, senhor jornalista Ivan Matos, ex-vereadores dessa casa, Mônica Leal e Arthur Zanella, senhoras e senhores familiares e amigos do homenageado e senhoras e senhores jornalistas. Com a palavra o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Neucir Tessaro. Boa noite a todos. Cumprimento a todos já nominados pelo nosso protocolo, mas quero, dando seguimento a essa presente sessão, convidar o vereador Reginaldo Pujol para assumir os trabalhos para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Tenho a satisfação de conceder a palavra ao vereador Neucir Tessaro, proponente da outorga do título honorífico de cidadão emérito de Porto Alegre, ao jornalista Paulo Raimundo Gasparotto. Com a palavra, o vereador Neucir Tessaro. Eu quero cumprimentar o jornalista Paulo Raimundo Gasparotto, ora homenageado. Cumprimento o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Wilson da Roça. Senhor presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, jornalista Erci Torma. Senhor presidente do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre, Carlos Pipe da Morta. Também cumprimento meu amigo que preside ora essa sessão, vereador Reginaldo Pujol. Cumprimento os vereadores Sebastião Melo, agora deixando de ser vereador de hoje para secretário João Pancinha, João Bosco Vaz, presente, Denir Sequim, ex-vereadores que estão aqui, Mônica Leal, Eloy Zanella, Arthur Zanella, desculpe, Eloy Zanella, outro, senhoras e senhores da imprensa, presentes aqui, senhores jornalistas, secretário Márcio Binzeli, bem-vindo a esta sessão, senhoras e senhores. Usar esta tribuna sempre é motivo de orgulho para quem tem a legitimidade de um mandato conferido pelo voto. É aqui que se defende a comunidade, seja criando leis para o bem de todos, ou exigindo serviços públicos que atendam a necessidades básicas dos cidadãos. É aqui que buscamos formas para que nossa sociedade amanheça cada dia mais justa e muito mais humana. Desta tribuna, senhoras e senhores, saem os discursos inflamados dos vereadores em defesa do bem comum. Desta tribuna, saem os argumentos que ajustam ou que criam leis para proteger, limitar ou assegurar a dignidade, oportunidade e inclusão de todas as pessoas indiscriminadamente. Entretanto,
entre a rotina das nossas sessões parlamentares, que dão a vida e energia a este plenário, buscando mais educação, mais saúde, mais moradia e mais segurança, também saem as homenagens de grandes figuras gaúchas, que, através de seus talentos e de seus trabalhos, deixam marcadas suas valorosas contribuições para com a nossa sociedade e, consequentemente, com a história de nossa querida Porto Alegre. E esta noite, queridos amigos, é uma noite especial para usar esta tribuna. É uma noite em que promovemos esta sessão solene em homenagem ao jornalista Paulo Raimundo Gasparotto, porto-alegrense, filho do casal Eugênio e Esther Pinto Gasparotto, sinônimo de cultura, personalidade, elegância e competência. Paulo Gasparotto mantém atualmente uma coluna diária no Jornal O Sul e um espaço de entrevistas na TV Pampa. Seu diferencial como profissional da comunicação reside na habilidade ímpar que possui de fazer abordagens críticas naquilo que escreve e no conhecimento amplo que demonstra discutindo os mais variados assuntos de nossa atualidade com seus entrevistados. Gasparotto, quando jovem, achou que poderia ser advogado e desde cedo optou por cursar a Faculdade de Ciências Sociais e Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Tudo parecia ir bem, mas as vocações nos surpreendem, porque elas podem ficar acomodadas em nossa alma por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde elas se agigantam dentro de nós e pedem passagem. E a comunicação pediu passagem na vida de Gasparotto, fazendo ele deixar o curso de Direito e voltar seu interesse para a área de comunicação. Não dá para saber se deixamos de ganhar um bom advogado, mas com toda certeza podemos afirmar que o jornalista ganhou um dos mais obstinados e competentes profissionais. Em 1961, Gasparotto teve o primeiro contato com a área de comunicação, quando foi trabalhar no programa Sempre é Mulher, da antiga TV Piratini. Sequer imaginava ele que ali estava o início de sua grande e iluminada caminhada, que o tornaria um gaúcho de destaque reconhecido em todo o estado do Rio Grande do Sul. Depois disso, ele construiu um longo currículo de feitos profissionais. Em 1962, foi jornalista da revista O Globo, uma das principais revistas de circulação nacional, que focava artes e atividades culturais. Ao sair da revista Globo, em 1964, foi ser colaborador da Rede Brasil Sul, escrevendo no jornal Zero Hora. Entretanto, com o talento que rapidamente demonstrou e a capacidade de escrever que sempre teve, passou a colaborar a coluna social efetivo de Zero Hora. Foram 15 anos de trabalhos na RBS. Depois, Gasparotto foi para o Grupo Caldas Júnior, aqui no centro de Porto Alegre, onde foi subscritor de colunas diárias dos jornais Folha da Tarde e do Correio do Povo. Aquele de formato standard, grande, um dos tradicionais jornais que circulava por todo o estado. Mas os desafios sempre moveram a inspiração de Gasparotto. E mesmo depois de ter passado pela TV Piratini, Revista O Globo, Jornal Zero Hora, TV Guaíba, Folha da Tarde e Correio do Povo, ele voltou para Zero Hora e ali trabalhou por mais 10 anos. Foi então que no ano de 2001 que ele foi para o Jornal O Sul e também para a TV Pampa, onde participa do programa Pampa Boa Noite, nos permitindo desfrutar de sua cultura e habilidade com as suas palavras. Além da atividade jornalística, Paulo Gasparotto também dedica-se a preservar artes e antiguidades. É um amante das obras de arte, móveis e peças de decoração.
Também este fascínio tenha feito com que ele se tornasse um dos leiloeiros mais disputados no Rio Grande do Sul. O leiloeiro que foi João Bosco Vaz. Ainda é e está hoje emprestado para a Câmara de Vereadores. É uma situação curiosa, quando o Gasparotto conseguiu resgatar um livro de mapas de um incêndio de uma livraria. Passou a emoldurar todos os mapas que julgava interessante. Esse hábito e gosto pela preservação faz com que mantenha invejável acervo, como, por exemplo, no Espaço Corte Real, onde concentra ações em prol da preservação dos objetos antigos. Gasparotto também foi um dos precursores na divulgação de bons restaurantes e hotéis junto com Luiz Fernando Veríssimo, foi um dos fundadores da confraria Bom Gourmet, no Plaza San Rafael. O amor aos animais e à natureza, a personalidade, também compõem esta figura maravilhosa que estamos homenageando nessa noite com louvor. Ecologista por formação, Paulo Gasparotto é grande defensor da natureza e nunca poupa esforços na defesa da vegetação, praças e jardins, principalmente no Parque da Redenção, pelo fato de residir nas cercarias. Paulo Gasparotto e sua história, que se mistura à história de nossa cidade. A história das pessoas que construíram a Porto Alegre dos anos 40. Pelo seu talento, que tanto vem contribuindo para o aculturamento de nossos cidadãos. Pela sua lição de vida, com trabalho honrado e persistente. Por tudo isso é que estamos hoje homenageando e com gratidão dando esse prêmio justo que Porto Alegre merece. Lhe concedo uma parte, vereador Sebastião Mello. Presidente, muito obrigado. Quero cumprimentar o presidente dessa sessão, meu amigo, caríssimo presidente Pujol, nosso também querido prefeito e demais componentes da mesa. Primeiramente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela proposição. Acho que a Casa tem tido muito critério ao fazer reconhecimentos nos últimos tempos, trabalhando esse processo de forma muito coletiva, mas o Gasparotto merece esse reconhecimento. Eu venho aqui em nome da minha bancada, do MDB, está aqui o vereador Sequim, e não estão aqui nem o Haroldo, nem o Bernardino, nem o Raul, e o Paulo Marcos, mas o Pancinha se faz presente também, trazer o nosso abraço. E também me pediu o querido vereador João Bosco Vaz, que está sem gravata, disse que não se arriscaria a vir ao microfone e pediu que eu também, por delegação, fizesse a saudação. Eu também me permita, presidente, dizer o seguinte, acho que Vossa Excelência já colocou de certa forma e vai colocar outras questões, mas me permita saudar aqui o Alexandre Gadret também, que é do nosso Jornal o Sul, e você já disse, ele já passou por vários jornais, mas vai a um jornal jovem, muito promissor, que é o nosso Jornal o Sul, e me permita dizer que, entre tantas aquisições que esse jornal teve nos últimos tempos, dizer que o jornal Armando Burro também foi se somar, fiquei muito contente de saber do seu talento também, merece o nosso reconhecimento. Bom, eu hoje participei, junto com o Pujol, da fundação de um OCIP na defesa do Centro Cultural de Porto Alegre, e lá eu lembrava do Gasparotto. Porque se hoje nós temos um patrimônio histórico vivo nesta cidade, devemos a algumas pessoas, mas uma delas tem endereço e tem CPF, chama-se jornalista Gasparotto. Pujol, olho para Vossa Excelência e me lembro, o senhor que é um visionário, ao criar o BRIC da Redenção, o senhor era secretário. E os fundadores do BRIC, lá estava esse jovem Gasparotto. Quando eu olho para os maus tratos, e disse o presidente, dos animais, seja os cavalos, gatos, cachorro, eu sei que tem campo fértil encontra nesse jovem colunista social. Mas o Gasparotto, acima de tudo, presidente Tessaro, ele é um jornalista, porque ele não espera o fato acontecer para depois divulgar.
ele presencia o fato, ele vai 3 a 4 a 5, 6 encontros todos os dias na noite porto-alegrense, e a palavra do Gasparotto é como a máquina fotográfica para o fotógrafo. Ele capta aquele momento ali e transfere para a sua coluna social. Por isso, meu caro Gasparotto, esta casa, com muito orgulho, né, composta por 36 vereadores, proposta pelo presidente da casa, isso tem um relevante significado. Eu poderia aqui, vereador Tessaro, dizer que as artes plásticas do Rio Grande e do Brasil devem muito a Gasparotto. Dizer que esse homem tem uma cultura muito grande e divulga enormemente toda a nossa agenda cultural de Porto Alegre. E divulga com fundamento, Gasparotto. Isso é que é muito importante. Mas eu diria também que eu não poderia deixar de dizer que a Liga do Combate ao Câncer também sempre teve um apoio muito especial. Por isso, Gasparotto, um abraço muito fraterno. Nós não estamos te reconhecendo, te homenageando para tu aposentar, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é um incentivo, é uma vitamina a mais para você continuar fazendo esse trabalho magnífico, extraordinário que você faz. Portanto, o meu abraço, o meu carinho, meu nome, em nome dos vereadores do MDB, do vereador João Bosco Vaz, e com certeza o presidente fala por todos os demais vereadores que não estão aqui, porque o senhor recebeu com aplauso e com carinho merecido a aprovação desse título. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador Sebastião Melo, como sempre, belíssimo tribuno, e aqui mostrou mais uma parte do que Gasparotto representa. Eu digo mais, Paulo Gasparotto representa a história viva das histórias das pessoas que construíram Porto Alegre nos últimos 40 anos. Esse é Paulo Gasparotto, que dedicou-se sua vida, embora iniciando como advogado e buscando alternativas, buscou essa vida sempre em prol da comunidade, sempre em prol do meio ambiente, sempre na proteção dos animais, e desenvolvendo e fazendo com que as pessoas sejam notadas, fazendo a notícia, como bem disse o vereador Sebastião Melo, não esperando que as coisas venham e apareçam. Por tudo isso, meu amigo Paulo Gasparotto, merecidíssima essa homenagem a esta casa, como foi dito, dos 36 vereadores, todos, se poderiam, estivessem aqui hoje para te abraçar e dizer: obrigado por tudo que fizeste por Porto Alegre. Estamos hoje retribuindo o trabalho realizado. Muito obrigado e parabéns. Antes de retornar à presidência ao vereador Nilce Tessaro, que hoje acumula a condição de presidente da casa com a de proponente da homenagem, eu quero, com a devida permissão, provavelmente até quebrando um pouco o protocolo, ou muito, dizer da minha alegria pessoal, do meu júbilo e, sobretudo, da minha honra de ter, em alguns minutos, presidido essa sessão solene, que conta com as presenças ilustres do prefeito José Fortunato, do meu amigo e também cidadão de Porto Alegre, por decisão dessa casa, desembargador federal Wilson Darós, do jornalista Erci Torman, presidente da nossa Associação Rio-Grandense de Imprensa, e nosso queridíssimo presidente do Conselho dos Cidadãos Honorários de Porto Alegre, conselho esse que o Gasparotto passará a integrar doravante, o Carlos Pipi da Mota. A minha alegria é muito grande. Eu lembro, na minha circunstância, diz que o homem é o ser e a sua circunstância, que alguns anos atrás, aqui nessa casa, o Gasparotto também recebia uma homenagem, penso eu, se a memória não me trai, proposta pela vereadora, então vereadora Margarete Moraes, que lhe outorgava o título, o Prêmio Literário Érico Veríssimo. Hoje recebe a cidadania de Porto Alegre, a cidadania em mérito, porque não porto-alegrense nato, e só pode ser homenageado com esse título, cidadão emérito de Porto Alegre, que ele efetivamente o é. Foi um privilégio para mim. Passo a presidência dos trabalhos ao vereador Nilce Tessaro.
Gostaríamos de registrar as presenças do senhor Edson Freitas Siqueira, cônsul honorário da Sérvia, do ex-deputado e jornalista Adroaldo Streck e da jornalista Ana Amélia Lemos. Passaremos a leitura de duas mensagens. Porto Alegre, 30 de abril de 2010. Caro Gasparotto, sempre olhamos o tempo como um predador que nos espreita. Na verdade, ele é um amigo que nos alerta para que vivamos intensamente momentos como este, em que a cidade de Porto Alegre te homenageia, pois a vida é feita de momentos. Mariur e eu gostaríamos de estar presentes para vivê-lo contigo. Motivos alheios às nossas vontades nos impossibilitam de estar ao teu lado quando recebes esta justa homenagem. Podes ter certeza de que de coração estamos presentes. Continuado sucesso, saúde e paz. Vereador João Antônio Dibi. Mensagem da governadora Ieda Crucius ao jornalista Paulo Raimundo Gasparotto, outorga do título honorífico de cidadão emérito de Porto Alegre, 30 de abril de 2010. Por muitas e justas causas, nosso Legislativo Municipal de Porto Alegre concede o título de cidadão emérito ao ilustre filho de nossa capital, o advogado, jornalista, cronista, perito avaliador e leiloeiro Paulo Raimundo Gasparotto. Quero, então, associar-me a este reconhecimento. O homenageado somou incontáveis méritos para se tornar uma das figuras mais conhecidas e destacadas do nosso cenário artístico, cultural e social, sempre ativo e atuante, somando amizades e admiração por onde tenha passado no exercício de suas múltiplas vocações e competências. De certa forma, todos nós nos sentimos signatários e gratificados por essa homenagem ao nosso novo cidadão emérito, a ele desejando longa vida, repleta de realizações e felicidade pessoal. Parabéns também à Câmara Municipal de Porto Alegre pela lúcida iniciativa. Ieda Horato Crucius, governadora do Estado. Com a palavra, o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Neucir Tessaro. Convidamos o senhor prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, meu caro amigo vereador Neucir Tessaro, meu querido amigo, senhor jornalista Paulo Raimundo Gasparotto, nosso grande homenageado. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Wilson Darós. Cumprimentar meu querido amigo, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, jornalista Irci Torma. Cumprimentar meu querido amigo Carlos Pipe da Mota, presidente do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre, os vereadores Reginaldo Pujol, João Bosco Vaz, Sebastião Melo. Cumprimentar os cônsules honorários Verônica Pereira, Ricardo Balcon, Edson Siqueira, senhora chanceler do Consulado de Luxemburgo, Tânia Bian. Cumprimentar meu querido João Pancinha, que hoje assumiu o importante cargo de presidente da Companhia Carris Porto Alegrense. Cumprimentar o Alexandre Gadré, nosso presidente da GERT, meu querido amigo Armando Bordi, o Elton Primaz, diretor da redação do Jornal do Sul, o Ricardo Madaleno, meu querido amigo Ivan Matos, a Ana Amélia Lemos, que nos dá a honra da sua presença, minha querida Maria Helena João Peter, dos parceiros voluntários, querido amigo Adroaldo Streck, secretário Márcio Binzili, enfim, a todos que se encontram conosco nesta tarde e noite. Eu não tenho dúvida de que uma das artes mais difíceis de ser colocada em prática no dia a dia é a arte da comunicação. Na verdade,
todos nós, de uma forma ou de outra, especialmente quem está na vida pública, queremos fazer desta arte algo inerente à nossa atividade. Todos desejamos que as nossas mensagens possam ser bem entendidas por quem ouve a nossa mensagem. Mas nós sabemos, e eu sei de forma muito forte, de que esta arte da comunicação é algo extremamente complexo. Mas, quando algumas pessoas tratam da arte da comunicação no seu cotidiano e o fazem com primazia, com tranquilidade, com força, com sensibilidade, esta arte se transforma. E eu não tenho dúvida de que, ao longo dos seus mais de 40 anos, na condição de comunicador, o Gasparotto tem demonstrado esta grande capacidade de se comunicar com todos os públicos. Não com o público X ou com o público Y, mas, meu querido presidente, com todos os públicos. Ao longo da sua trajetória, Gasparotto esteve em tantos veículos de comunicação e sempre com muito brilhantismo. É impossível, meu querido Gasparotto, olharmos a história da nossa cidade, do nosso estado, nos últimos pelo menos 40 anos, sem te consultarmos, sem olharmos exatamente o que, ao longo do tempo, tu tiveste, muitas vezes, a ousadia, mas principalmente a sensibilidade de ali colocar coisas que os comunicadores em geral acabam não detectando. Por isso, quero, acima de tudo, te homenagear como um grande comunicador da nossa cidade e do nosso estado. Mas todos sabemos que Gasparotto, irrequieto como é, não se contenta com esta fantástica tarefa de se comunicar no dia a dia com o povo gaúcho. Tem sido, e o nosso presidente Neucídio Tessaro, nosso vereador Sebastião Melo destacaram com muita propriedade, tem sido um grande defensor da nossa cultura, da cultura do nosso estado, especialmente da cultura da nossa cidade. Tem sido um grande defensor do patrimônio histórico desta cidade. E, diante desse patrimônio histórico, obviamente, soma-se também a defesa intransigente do chamado patrimônio ambiental. O Parque da Redenção, indiscutivelmente, tem muito a ver com Paulo Gasparotto. O principal e mais democrático parque desta cidade deve muito a Paulo Gasparotto. Não no passado, não apenas no passado, melhor dizendo, mas também no presente, porque o Gasparotto está atento ao que lá acontece e procura, de forma absolutamente propositiva, contribuir para a busca permanente do aperfeiçoamento do nosso Parque da Redenção. Também, e nisto é uma outra identidade que eu e a Regina temos com o Gasparotto, é seu amor pelos animais. Defensor intransigente do bem-estar animal. É uma característica que lhe é peculiar, muitas vezes não compreendido, né, Gasparotto? Esta característica não compreendida, mas que é muito forte e que mostra a sua sensibilidade também para com a proteção à natureza. Porque muitas vezes é muito fácil defender-se o verde, mas não defender-se a vida de forma mais ampla, entre elas a vida animal. Eu hoje, na posse do nosso diretor-presidente da Carris, meu querido Gasparotto, falei um pouco sobre algo que tem me incomodado nesta cidade. Especialmente nos últimos tempos, eu percebo, e pela minha forma muito clara vou aqui repetir, me preocupa a baixa estima com que o povo gaúcho tem se olhado. Me preocupa a baixa estima com que o porto-alegrense tem se olhado.
Na verdade, nós convivemos com um certo pessimismo no nosso cotidiano. As coisas aqui acabam sendo mais difíceis de serem concretizadas, as coisas são mais complicadas para serem buscadas. Quando se pensa numa ideia, alguém puxa o freio de mão com muita facilidade. Quando uma nova proposta surge para concretizar a melhoria do nosso Estado, não faltam aqueles que mesmo antes de buscarem compreender a ideia, torpedeiam essa ideia. Pois bem, eu quero dizer, meu querido presidente Orman, que aqui temos alguém que rompe exatamente com esta lógica. Porque o Paulo Gasparotto, um crítico sim, mas um crítico propositivo, sempre combateu o pessimismo e sempre buscou apoiar as grandes e boas ideias, no sentido de embelezar, de defender, de construir, de inovar, de jogar para cima a nossa cidade e o nosso Estado. Então, a minha homenagem, em nome do povo de Porto Alegre. Eu estou aqui, Gasparotto, na condição de prefeito, exatamente para dizer que o teu papel, ao longo desse processo, e que certamente continuará por muitos anos, é extremamente importante para a nossa cidade. Que Deus continue te abençoando. Gostaríamos de registrar a presença do secretário do Planejamento, Márcio Binzeli. Convidamos o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Neucir Tessaro, juntamente com o senhor prefeito municipal, José Fortunati, para procederem à outorga do título honorífico de cidadão emérito de Porto Alegre ao jornalista Paulo Raimundo Gasparotto. Convidamos para fazer uso da palavra o homenageado, jornalista Paulo Raimundo Gasparotto. Tenha bondade. Excelentíssimo senhor vereador Neucir Tessaro, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, mentor e também, junto com Pujol, presidindo esta sessão solene, no qual me é outorgado o honroso título de cidadão emérito de nossa querida capital. Em nome de quem, Neucir Tessaro, eu saúdo todas as demais autoridades já mencionadas, sem distinção de ordem e prioridade. A valerem as palavras de Cícero, a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas também a mãe de todas as outras. Com efeito, considero a gratidão e a lealdade importantíssimas. E é com imensa gratidão que eu agradeço esta homenagem tão alta e tão cheia de carinho e pronunciamentos tão maravilhosos aí que eu quase chego a acreditar. Revelo que durante toda a minha existência eu sempre fui muito irreverente, graças a Deus. Aliás, já foi contado o episódio dos mapas, que é uma das coisas divertidas que eu quase tinha esquecido, porque eu já estou com uma vida longa, então às vezes a gente esquece. Mas houve um outro episódio muito interessante, porque no início da carreira eu era muito solicitado, junto com o dirigente da empresa que eu participava, a receber prêmios pelo jornalismo que eu exercia. E esse prêmio era em forma de estátuas criadas pelo Chico Stockley,
que eu rapidamente levava para casa, tirava a plaqueta e vendia nos meus leilões, compreendeu? Isso foi um hábito. Mas agora, passada essa fase de rebeldia, e a maturidade me faz ver a realidade da outorga deste título honorífico que me é concedido pela bondade, repito, dos integrantes desta ilustre Casa Legislativa. Recebo como reconhecimento pelo meu amor a Porto Alegre. Amor esse que, quando eu chego em Porto Alegre, eu estou de avião, olho pelo lado direito e faço questão, sempre sento à direita do avião, para poder enxergar a Igreja das Dores e toda a cidade envolvendo ali o Guaíba, porque eu sou extremamente bairrista. E Porto Alegre, para o sabor dos meus pais, pessoas que me proporcionaram tudo, eu fiz um périplo para facilitar o entendimento. Eu estive em todos os colégios, sempre dispensado em benefício da conduta, da correção dentro do colégio. Mas dessa passagem estudantil, eu lembro com muito carinho e especial orgulho da formação jesuítica e de duas escolas que eu consegui, muito tardiamente, completar antes de fazer, graças à boa vontade de um queridíssimo amigo, Mário Orvalho, entrar na Faculdade de Direito. É o Colégio Municipal Emílio Maier e o Júlio de Castilhos, que faz parte do currículo de todo mundo. Bem, a minha vida profissional, tão belamente, torno a repetir, que eu quase acreditei, apresentada pelos que me falaram anteriormente, iniciou na revista do Globo, da editora Globo, de grande brilho, e que foi uma base magnífica. Passei depois para Zero Hora, onde eu exerci colunismo de arte, decoração, e depois passei a fazer o colunismo social, e cheguei a ser editor do Caderno de Variedades. Passei em seguida para o Correio do Povo, sob a direção do jornalista Breno Caldas, uma agradável lembrança da minha carreira. Retornei à RBS a convite da direção, e lá fiquei. E, atualmente, sinto-me acalentado na redação do Jornal do Sul, Rede Pampa. Considero essa fase uma fase altamente gratificante, porque me realiza muito. Realização essa que eu conto com editores, diagramadores, não estão aqui, e com os colaboradores da coluna. E é com eles que eu divido esse título tão magnífico, porque é um título conquistado com lutas, como, por exemplo, a ecologia. No decorrer dos anos, vivenciei a mudança do jornalismo. Hoje, o jornalismo é um linguajar direto, exige participação e opinião do jornalista. Não estamos mais em fase de repetir o fato, o que se torna um erro, principalmente no momento em que nós estamos na fronteira, graças à internet, que eu fico, às vezes, temeroso. O que vai acontecer? Então, o importante é a opinião, é a participação, é a força dos comentários. Como cidadão engajado na preservação, eu consegui criar a Associação dos Amigos do Parque Farroupilha, fui o primeiro presidente, participei da restauração do Teatro São Pedro, da preservação da Igreja das Dores, que eu tenho especial carinho, aliás, a igreja mais romântica e a única tombada que nós temos na cidade. Também andei em outras áreas, como a boa comida, e graças a João Ernesto Schmidt, um dos maiores empresários da ocasião, criamos a Confraria Bom Gourmet, Luiz Fernando Veríssimo, Elias da Rosa, com quem divido também as atividades no setor de edição de livros de arte e venda de objetos de arte. Bem, eu acho que a missão na ecologia torna-se muito importante nesse momento, devido à indiscutível perda de qualidade de vida que a cidade está passando por motivos alheios. Luta essa em que eu sinto a participação desta casa, porque os vereadores têm especial disposição para defender. Agora mesmo estão elaborando vários projetos que vão colaborar, melhorar essa situação que tem que ser freada a todo custo. Em meu humilde trabalho, numa preocupação que também é sentida por maior parte da população, luto nesse sentido. E hoje o prêmio que estou recebendo dá-me forças e estímulo especial para continuar nesta luta, nesse combate.
E encerro essas palavras, eu não sou de falar muito, hein? Eu posso escrever muito, mas não sou de falar muito, mencionando uma frase de Shakespeare em Hamlet. Tal como o mundo, ser honrado é ser eleito um entre mil. Em verdade, senhores vereadores, minhas queridas amigas, meus queridos amigos que aqui estão, que me honram muito, sinto imensa gratidão, orgulho e alegria por ter recebido este título e por todas essas menções. E espero que vocês me ajudem, principalmente no sentido de ecologia, defender a cidade e amparar as áreas que necessitam o nosso cuidado especial. Muito obrigado. Senhoras e senhores, já nominados, pelas palavras que ouvimos do jornalista Paulo Gasparotto, demonstra o merecimento e a justa homenagem que Porto Alegre está prestando hoje. O prefeito acha que nada mais justo do que homenagear quem convive e faz tanto para Porto Alegre, que preserva o meio ambiente, que no seu dia a dia faz com que a Porto Alegre seja mais linda. E esse é o Paulo Gasparotto. Então eu quero dizer a todos que nós estamos hoje muito felizes e tenho certeza, Pipe da Mota, que lá no seu mural, nas suas reuniões do Conselho, o senhor vai ter lá com toda certeza uma pessoa que vai colaborar muito para que cada dia este Conselho possa colaborar com os vereadores para trazer sugestões para a melhoria de Porto Alegre. Nós queremos um conselho atuante na Câmara de Vereadores e esse é muito importante, cada vez mais, buscarmos pessoas que são realmente comprometidas com Porto Alegre, envolvidas com Porto Alegre no dia a dia, que gostem de Porto Alegre. Parabéns, Paulo Gasparotto. Obrigado a todos, senhoras e senhores. Eu agradeço a Deus por hoje poder estar lhe fazendo essa homenagem. Muito obrigado. Convidamos a todos os presentes a cantar o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra.
Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada essa sessão solene. Boa noite. Alô. Convidamos a todos para um coquetel que teremos no saguão de entrada do nosso plenário.